Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico especial Projeto de Nação. Para falar sobre o projeto de nação dos militares que acabou de ser publicado, sobre a chacina na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, sobre o assassinato de Gerivaldo na modalidade Camburão de Gás, sobre os cursinhos preparatórios da polícia que ensinam a fazer isso, sobre a bolsonarização da Polícia Rodoviária Federal e um pouco sobre a Cracolândia, um programa bem leve no geral. E como sempre, antes de começar, aquele singelo pedido para você considerar se tornar um apoiador deste canal através do nosso Apoia-se, com quanto quiser, pelo tempo que quiser, ou então por meio do nosso Pix, jornalantijurídico@gmail.com, um valor que seja confortável, possível ou simbólico para você, beleza? Sem mais delongas, roda aí a vinheta da depressão. Luciano Hang sabe? Ai, desculpa, de coração. Que tom é esse, cara? Baixa a bola pra caralho pra falar isso. que tem lá em Niterói, um boi zebu. Esse país é verde e amarelo! Eu começo esse programa falando sobre o tal Projeto de Nação, o Brasil em 2035, que é um relatório que foi apresentado recentemente em um grande evento que contou com apresentações de PowerPoint, coral de criancinhas cantando e um longo e entediante discurso do vice-presidente Hamilton Mourão. A produção desse relatório foi coordenada pelo general Luiz Eduardo Rocha Paiva, ex-presidente da ONG Terrorismo Nunca Mais, uma ONG que era do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-chefe do DOI-CODE e grande ídolo do Bolsonaro. Além dele, esse relatório foi feito por outros militares, homens, brancos, com uma média de idade em torno de 70 anos. E eu não estou dizendo aqui que a gente não deve respeitar a sabedoria dos mais velhos, mas apenas alertando ao fato de que você pode ser velho e ser também super idiota. Nesse relatório, os militares projetam um cenário do Brasil até 2035, caso o bolsonarismo continue no poder. Ironicamente, mais 13 anos no poder. Foi uma projeção que ganhou a mídia porque tem previsões absurdas para o país, como o SUS pago, universidades públicas pagas, a remoção de leis de proteção ambiental para exploração estrangeira de minério na Amazônia e a vitória total em cima das aspas falsas pautas de direitos das minorias. Então veja, esse é o cenário dos sonhos para os militares, sacou? Isso é o que eles sonham que aconteceria no país se o Bolsonaro ou o bolsonarismo permanecessem no poder até 2035. Ou seja, você estaria pagando para tomar sua vacina e o Elon Musk estaria explorando a Amazônia. Esse é o cenário patriota do exército. Mas o que me interessa mesmo nesse relatório, que é o que eu pesquiso e costumo abordar aqui no Jornal Antijurídico, é a questão da segurança pública. E para minha sorte ou azar, esse relatório tem um capítulo só sobre a projeção deles em relação à segurança pública para 2035. Então eu decidi jogar fora literalmente uns 20 minutos da minha vida para ler essa parte, não recomendo, e contar para vocês. Antes, só um breve parênteses. Hoje, quando a pauta é políticas de segurança pública, o lance é que não existem políticas de segurança pública. Muito pelo contrário, tudo que o nosso digníssimo presidente fez foi vender altas soluções mágicas para a violência que envolviam principalmente a liberação de armas e o incentivo à matança. E além disso não ter passado nem perto de resolver qualquer coisa relacionada à violência e à criminalidade, ele conseguiu também a proeza de enterrar o debate sobre a segurança pública no Brasil. Na verdade não dava para esperar nada de diferente, né? Já que desde a sua época de deputado, o Bolsonaro aprovou um total de 0 projetos na área de segurança pública. Mas vamos lá, em relação à segurança pública, eu acho esse relatório engraçado pelo realismo da sua própria incompetência. Tipo assim, eles preveem duas coisas até 2035.
A primeira é de que o sistema penal apresentará uma pequena melhora no que diz respeito à recuperação dos cidadãos apenados. Em uma projeção de 13 anos de Bolsonaro no poder, o melhor cenário para os presídios é uma pequena melhora, que para eles significa uma taxa de reincidência de 65%. Hoje é 70%. Então hoje, pelo relatório deles, de cada 100 presos, 70 voltam para o crime em algum momento da vida e vão ser presos. Se o Bolsonaro ficar mais 13 anos no poder, de cada 100 presos, 65 vão voltar para o crime. Que sucesso, hein? Agora, como que eles vão reduzir esses 5%? Daí isso nem eles sabem. E aqui vai um parênteses. Esses dados aí que eles apresentam de que a taxa de reincidência hoje é de 70% e que eles vão reduzir para 65%, até isso é questionável, é contestável, já que as pesquisas mais recentes mostram que a taxa de reincidência hoje no Brasil é na verdade em torno de 40%. Então o melhor cenário que eles estão prevendo de 65% é na realidade um puta de um cenário de merda. Na sequência, eles também preveem que as organizações criminosas ainda permanecem fortes em áreas urbanas de grandes cidades. Cara, em resumo, perdemos. Se o Bolsonaro ficar 13 anos no poder, o futuro da segurança pública, de acordo com os próprios militares, é sistema prisional igualmente lixo e organizações criminosas ainda reinando nas capitais do país. Quer dizer, fizeram porra nenhuma, era melhor nem ter projetado nada. É um relatório que na verdade é um atestado até da crise de imaginação dos militares em pensar soluções para a segurança pública. Até porque não é nem isso que eles fazem. E na real não é nem uma questão de crise de imaginação, é uma questão de estudo científico mesmo, sobre o que funciona e sobre o que não funciona na redução e na prevenção da violência e da criminalidade. Por exemplo, algo que não funciona, guerra às drogas. O que eles também querem nesse relatório? Mais guerra às drogas, incluindo até a criminalização do consumo, que é apenas e tão somente o maior retrocesso que você pode imaginar quando o assunto é guerra às drogas. É justamente essa falta de políticas públicas de segurança que nos leva ao que aconteceu no Rio de Janeiro, lá na Vila Cruzeiro, onde o BOPE e a Polícia Rodoviária Federal fizeram uma operação que acabou sendo a segunda mais letal da história recente do Rio, resultando na morte de pelo menos 23 pessoas. E sobre a outra operação mais letal que essa, tem um episódio aqui no canal, o especial Jacarezinho. De acordo com a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, essa seria uma ação de inteligência, onde o objetivo era interceptar um comboio com cerca de 50 traficantes do Comando Vermelho que deixariam a Vila Cruzeiro e se deslocariam pela cidade até a Rocinha. Eles iriam interceptar eles no meio do caminho e prender todo mundo. Agora, eu não sei até que ponto que pode ser considerado inteligente você querer interceptar de uma só vez 50 traficantes supostamente muito bem armados que estão se deslocando pela cidade. Eu sei que também pode soar um absurdo você ficar sabendo de um comboio de 50 traficantes que vai passar e você não fazer nada. Mas bater de frente com eles, 50, é o que há de mais inteligente a ser feito. Bom, independente do que eu acho, o plano que já não tinha nada para dar certo acabou não dando certo mesmo. De acordo com a versão da polícia, os traficantes perceberam a presença de policiais à paisana na favela antes mesmo do comboio partir e começaram uma troca de tiros. Daí, a polícia mudou os planos para uma ação de emergência e foram entrando na comunidade e trocando tiro com os traficantes até uma região de mata. Pelo caminho, 23 pessoas foram mortas, algumas delas, de acordo com os familiares e moradores, foram mortas a facadas. Para além de todos os absurdos envolvendo essa chacina na Vila Cruzeiro, tem uma coisa em especial que também merece muita nossa atenção, que foi a participação da Polícia Rodoviária Federal,
que não por acaso, desde o início do governo Bolsonaro, tem aumentado a sua parceria com a Polícia Militar nesse tipo de operação. Já vou falar mais disso. Mas cá entre nós, o que a Polícia Rodoviária Federal tem a ver com uma operação contra traficantes na Vila Cruzeiro? Passa alguma rodovia na Vila Cruzeiro? Tem alguma viela federal na Vila Cruzeiro? Exatamente! Na verdade, o que a Polícia Rodoviária Federal tem a ver com qualquer coisa, não é verdade? Eu digo isso porque, pela Constituição, ela é uma das responsáveis pela segurança pública. E ok. E para resumir, compete à Polícia Rodoviária Federal, além de patrulhar as estradas, fiscalizar o trânsito, de multar e etc e tal, eles também podem atuar na prevenção e na repressão ao crime no geral. E aí não só nas estradas, mas em qualquer lugar. Então se liga, eles não têm uma competência fixa, totalmente definida. A Polícia Rodoviária Federal tá aí, pro que der e vier, das estradas ao infinito e além. A real é que essa polícia tem uma competência que, além de ser redundante, é uma competência partilhada com as outras polícias, civil e militar. Então meio que ela pode fazer tudo que as outras fazem, patrulhar, investigar, trabalho de inteligência e tal, só que do jeito dela e sem necessariamente seguir um mesmo padrão tático ou de inteligência ou de armamento, ou de qualquer coisa. Tudo isso e mais um pouco é só mais uma das consequências da gente não ter uma polícia unificada e de ciclo completo. E para mais informações tem aqui no canal o episódio O Fim da Polícia Militar, quase tudo sobre desmilitarização. Depois corre lá para você assistir. A questão em torno da competência da Polícia Rodoviária Federal é tão polêmica que até eles mesmos se atrapalham. Ou mentem, sei lá, fica a seu critério. Durante os preparativos da operação, a justificativa apresentada por eles para participar da operação era de que eles iriam cumprir alguns mandados de prisão. Mas como a operação deu no que deu, com tantas mortes, né, gente até morta esfaqueada, e tanta repercussão midiática, inclusive questionando por que eles estarem envolvidos nisso, eles acabaram mudando a justificativa inicial para dizer que a operação envolvia o Comando Vermelho e que eles atuam também praticando crimes em rodovias. Logo, está justificada a nossa participação. Sacou? Eles precisaram meter um rodovias na justificativa porque ninguém engoliu direito essa história do porquê que eles estavam lá. Até mesmo o Ministério Público Federal já instaurou uma investigação para apurar como e por que a Polícia Rodoviária participou dessa operação. Inclusive, de acordo com as primeiras análises da Divisão de Homicídios, os agentes da PRF participaram da principal troca de tiros em que ao menos 10 pessoas morreram. Ainda sobre a Polícia Rodoviária Federal, ela tem sido a super queridinha do governo Bolsonaro. É claramente a polícia que ele mais gosta. Recentemente ele assinou um decreto autorizando curso de formação profissional para mais de 600 excedentes do último concurso da PRF. Com toda essa galera nova que vai entrar, a Polícia Rodoviária Federal vai atingir o maior efetivo da sua história. No mais, o Bolsonaro também editou, no seu primeiro dia de gestão como presidente, um decreto autorizando a PRF a auxiliar as demais instituições de segurança no enfrentamento ao crime. Ou seja, autorizando os Polícia Rodoviária a participar dessas operações com a PM. Isso no seu primeiro dia de trabalho, de tudo que você tem para fazer no primeiro dia como presidente do Brasil. Foi esse decreto que ele achou a coisa mais importante a ser feita. Além disso, o Bolsonaro recuou de dar um reajuste salarial maior para todas as carreiras de segurança pública, exceto para a Polícia Rodoviária Federal. O aumento dos agentes rodoviários que saiu em abril está estimado em 20%. Enquanto a Polícia Federal, por exemplo, que é a polícia que investiga e investigaria o Bolsonaro por algum crime que ele cometer, está com um aumento estimado em 5%. O que se vê, e já tem um bom tempo que se vê isso, é a bolsonarização da Polícia Rodoviária Federal, que segue cada vez mais alinhada politicamente com os interesses do presidente.
Para ilustrar isso, teve até o caso do diretor-geral da PRF, que foi afastado do cargo pelo simples fato de ter se solidarizado com um policial que morreu de Covid-19. Então fica aí, como resultado desse alinhamento político, uma série de benesses, desde a autorização para mais concursos e cargos, até o aumento do reajuste salarial. E em troca, é claro, ele pode andar de moto em todas as estradas e rodovias do Brasil, sem capacete, com a escolta da Polícia Rodoviária Federal e não tomar uma multa sequer. Bom, falei sobre a Polícia Rodoviária Federal, então é óbvio que a gente ia chegar no que aconteceu em Sergipe com o assassinato de Gerivaldo por uma nova modalidade de execução policial, que é o camburão de gás. Mas claro que, para a Polícia Rodoviária Federal, a morte dele não passou de uma, aspas, fatalidade desvinculada de uma ação policial legítima. Então, primeiro, é legítimo fazer o que eles fizeram. E segundo, o fato de Gerivaldo ter morrido nesse dia, nessas circunstâncias, por asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda, foi uma coincidência. Não tem nada a ver com entuchar de spray de pimenta e gás lacrimogêneo porta-malas de um carro e fechar alguém lá dentro. Mas vamos lá, essa história toda começa com a Polícia Rodoviária parando Gerivaldo. Mas eles não estavam em qualquer lugar, eles estavam em Sergipe, o estado brasileiro com o terceiro maior índice de mortes por intervenção policial. Não é à toa então que desde o começo já tinham muitas pessoas filmando o que estava acontecendo. Gerivaldo foi parado porque ele estava dirigindo a moto dele sem capacete. Uma motivação justa, não justa o suficiente para parar o Bolsonaro, que faz isso todos os dias. Mas se você é pobre e negro, daí sim, essa é uma motivação justa. Enfim, revistaram ele, viram que ele não tinha nenhuma arma, mas mesmo assim iniciaram uma sessão de tortura no meio da rua, em plena luz do dia, para quem quisesse ver. Não bastasse tudo isso, outro ponto importante dessa história é que o Gerivaldo tinha o diagnóstico de esquizofrenia. Inclusive, quando revistaram ele, encontraram os remédios no bolso dele, e o sobrinho dele, que estava ali do lado, avisou os policiais que ele era esquizofrênico. Testemunhas relataram que Gerivaldo obedeceu aos policiais desde o início, exceto os próprios policiais, que afirmaram que ele se negou a obedecer às ordens de levantar a camisa e colocar as mãos na cabeça. Diante de tamanha desobediência, eles partiram para cima de Gerivaldo na tentativa de algemar ele, e isso evoluiu para uma imobilização com o joelho no pescoço, pés amarrados e depois para a fatídica viatura com gás lacrimogêneo. Além da violência, da brutalidade, do racismo, do machismo e do classismo da polícia, o tratamento de pessoas com algum transtorno mental é outro problema. Nossa polícia não recebe treinamento nenhum para lidar ou sequer diferenciar uma pessoa com esquizofrenia de outra que está no espectro autista, e muito menos abordar elas de uma maneira adequada. Muito pelo contrário, nossa polícia ainda está matando as pessoas na faca, que dirá fazer uma abordagem adequada. Bom, enquanto tentavam imobilizar o Gerivaldo, os policiais usaram spray de pimenta e gás lacrimogêneo, que é considerado uma arma não letal. O que é uma mentira. Todas as chamadas armas não letais, como gás lacrimogêneo, balas de borracha e o taser, elas não são não letais, elas são armas menos letais. O que significa que você tem menos chances de morrer com uma bala de borracha em comparação a uma bala de verdade. Mas a chance existe, tá lá e acontece com frequência no mundo inteiro. Mesma coisa com o gás lacrimogêneo. E por incrível que pareça, eu tenho um episódio aqui no canal só sobre isso. Um episódio chamado Granada de Gás Lacrimogêneo, onde eu conto a história do uso desse gás, como ele se tornou um aspecto fundamental da vida das populações oprimidas e como que foi construída essa narrativa das armas não letais para justificar uma espécie de repressão suave e democrática. Você, mero mortal, cidadão de bem, pode até acreditar que o assassinato de Gerivaldo não passou de um caso isolado, de uma fatalidade, de um despreparo dos policiais ou qualquer outra desculpa burocrática e protocolar de sempre. Mas não se engane, isso que vocês viram é o modus operandi
da polícia, ensinado inclusive em cursinhos preparatórios para a Polícia Rodoviária Federal. Em vários desses cursinhos preparatórios para as pessoas interessadas em ingressarem na polícia, principalmente nos cursinhos da velha conhecida empresa Alfacom, os professores ensinam práticas de tortura, utilizam termos racistas, transfóbicos, exaltam a violência policial e falam abertamente sobre a utilização do método camburão de gás lacrimogêneo. Por essas e por outras, essa escola já foi analisada pela Corregedoria da PM, pelo Ministério Público Federal, Estadual, mas nunca deu em nada. Ai, mas eu quero casar com uma mulher que não tem estria. Meu irmão, vai arrumar um traveco. Aí tem bundão, peitão, porra, barriga lisinha e porra do pinto. Essa Alfacom aí também ficou muito conhecida por apoiar o Bolsonaro durante as eleições, obviamente, e foi também em uma aula gravada lá que o Eduardo Bolsonaro viralizou falando que para fechar o Supremo bastava apenas um cabo e um soldado. Um professor desse cursinho que há muito tempo já bomba no YouTube é o Norberto, um ex-capitão da PM de São Paulo que trabalhava como professor de Direito na escola da Polícia Militar. Eu digo trabalhava porque ele foi demitido. Motivo, encontraram ele com cocaína no alojamento da diretoria de ensino da PM. Após a demissão, restou dar aula nesses cursinhos preparatórios para a polícia, onde ele continua fazendo muito sucesso. Nada como uma tortura bem aplicada para entregar onde está. Se você não tortura, deixa comigo, eu faço isso, não tem problema nenhum. Minha consciência é livre, leve e eu sou bom nesse troço, hein? Nossa! E mais, para completar toda essa tragédia, a Polícia Rodoviária Federal retirou a disciplina de Direitos Humanos do curso de formação dos seus agentes, que dura aí de 3 a 4 meses. Então a turma se prepara para o cursinho com as aulas do professor Norberto e fica por isso mesmo. Depois que entram na polícia não tem mais aulas de direitos humanos e a última referência que resta na cabeça desse pessoal é o professor Norberto ensinando como torturar uma pessoa. Daí quando acontece um caso Gerivaldo da vida, dá para você acreditar em fatalidade ou caso isolado? Ele ainda tentou quebrar o vidro da viatura com chutes. Ficou batendo o tempo todo. O que que o polícia faz? Abre um pouquinho, coisa que tá gravando, pega o spray de pimenta e taca. Foda-se, caralho, é bom pra caralho, cara. A pessoa fica mansinha. Aí daqui a pouco só escutei assim, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí eu fiquei com pena, cara. Eu abri assim, tortura, e fechei de novo. Tem uma granada de luz e som que você só pode jogar numa quadra. Lustosa sabe a história. Você não pode jogar ele em local confinado. Eu levantei e falei, fala de novo. O cara, vai tomar no cu. Tirei lá e joguei. E fechei. Porra, cara, não foi uma boa ideia, cara. Pois é, ladies and germes, de chacinas em favelas, onde as fichas criminais de alguns justificam o massacre de outros, até a evidente bolsonarização de uma polícia e os resultados que isso acarreta, fica aí o retrato do que são as políticas de segurança pública no Brasil de Bolsonaro. Mas também nem tudo é Bolsonaro, vai. Em relação ao Rio de Janeiro, a gente precisa colocar muita coisa na conta de Cláudio Castro, que em um ano de gestão, de maio de 21 até maio de 22, de acordo com o Instituto Fogo Cruzado, o Rio registrou 31 chacinas e 135 mortes em operações policiais. E para além de colocar na conta do Bolsonaro e do Cláudio Castro, também temos que colocar na conta do Ministério Público, que em 99% dos casos envolvendo mortes por intervenção policial, eles pedem o arquivamento dos processos. Ou seja, ninguém nunca é responsabilizado por porra nenhuma. Tipo, cara, pensa, o órgão que tem como função exercer o controle externo da polícia, que é o Ministério Público, pede o arquivamento de 99% dos casos envolvendo mortes por policiais. Em outras palavras, nem precisa de Ministério Público para isso, é mais honesto reconhecer que não existe controle externo da polícia. O que existe é uma autorização para matar que o Ministério Público concede à polícia
toda vez que ele arquiva um caso desses. Já que fomos do Rio de Janeiro para Sergipe, bora dar uma passada aqui em São Paulo também, porque quando o assunto é políticas de segurança pública e guerra às drogas, a gente precisa falar do último desdobramento da Operação Caronte, que rolou lá na Cracolândia. Você certamente viu alguma coisa na televisão. Foram mais de 650 policiais civis, militares e da Guarda Civil Metropolitana para dar um esculacho em geral e prender 7 suspeitos de tráfico. Esse foi na verdade só mais um capítulo de uma sequência de ações policiais brutais e desastradas que nada mais fazem do que dispersar as pessoas pelas redondezas do centro de São Paulo. É essencialmente isso. São décadas que a Cracolândia tá aí, revelando-se a todos nós como um enorme monumento urbano do fracasso das políticas de drogas no Brasil. Algo que ilustra perfeitamente bem isso é que após essa operação, a Cracolândia se deslocou para a Praça Princesa Isabel, onde há um enorme monumento de quase 50 metros de altura de Duque de Caxias, que é ninguém mais, ninguém menos que o patrono do Exército Brasileiro. Inclusive no dia que ele nasceu é comemorado o Dia do Soldado. E veja só você, que morte horrível é essa, onde aos pés do tal patrono do exército, seja lá que merda que isso signifique, fica o que há de mais evidente da derrota da guerra às drogas na cidade de São Paulo. Como sempre, usuários são presos como traficantes e nenhuma palavra, nenhum pio é dito sobre o que teoricamente deveria estar sendo feito para desmontar a verdadeira rede de tráfico de drogas que faz com que o crack chegue no Brasil, em São Paulo e na Cracolândia. Pois bem, ladies and gentlemen, eu vou ficando por aqui, passando o resumo da ópera, que é o seguinte: de um projeto de nação com previsões bem bostas para a segurança pública, passando pela chacina na Vila Cruzeiro, o assassinato de Gerivaldo por camburão de gás em Sergipe, a bolsonarização da Polícia Rodoviária Federal e a inutilidade da guerra às drogas, o lance é que a gente precisa urgentemente da aplicação de uma criminologia crítica e sobretudo de uma criminologia latino-americana. Isso porque aqui é Brasilzão, pô, aqui é a periferia do capitalismo, aqui é outros 500, mas a gente segue recebendo e aplicando teorias criminológicas elaboradas lá nos Estados Unidos e lá na Europa, como se elas tivessem uma validade universal. Só que elas não têm. A realidade é que o sistema penal joga sua rede sobre os setores mais marginais da população e pega somente aqueles mais vulneráveis. Os mais vulneráveis entre os mais marginais. São eles os tais delinquentes comuns. Aqueles que são sempre selecionados na falta de melhores candidatos. Os mortos na Vila Cruzeiro e os Gerivaldos de ontem, de hoje e de amanhã são todas mortes anunciadas. Mortes que acontecem de forma massiva e normalizada, causadas principalmente pela violência do sistema penal, que depois de assassiná-los ainda nega sua responsabilidade, nega os fatos e culpa as vítimas. Então é isso aí, meus camaradas, vou ficando por aqui. Já tem bastante coisa aí para o seu sistema digestivo, digestório, digestante, digerir tudo. Até a semana que vem. Muito obrigado a todos que permaneceram até o final. Mais uma vez, considerem se tornar um apoiador através do Apoia-se. Você pode ajudar com quanto quiser, pelo tempo que quiser, ou então através do nosso Pix, com uma contribuição isolada, só uma vez na vida, com um valor que seja confortável, possível ou simbólico para você, aqui no jornalantijurídico@gmail.com. E no mais, nem tudo é dinheiro nessa vida, como eu sempre digo, então ajuda demais se você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, ativar o sininho de notificações e na descrição do vídeo ou no primeiro comentário do vídeo eu vou deixar lá todos os links, referências e fontes usadas para gravar esse episódio, beleza? Até semana que vem, o que? Valeu, falou!